saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você. Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19, sempre com apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Unicred e da Pampeiro, sua agência Volkswagen. Hoje vamos conversar com o Dr. Rogério Fabra, pneumologista, até porque estamos iniciando uma época chuvosa, uma época de começou o frio aqui em Santa Maria e as doenças pulmonares começam a se manifestar mais e mais pacientes necessitam sim o nosso pneumologista, o nosso clínico, dentro dos postos da prefeitura, dentro dos seus consultórios. Nós vamos conversar exatamente sobre essas patologias. Fabra, você já esteve aqui comigo mais do que uma vez, então vamos recapitular aquilo que nós já falamos, porque, em primeiro lugar, o que tem a nossa população que não faz a vacina da gripe, mesmo recebendo gratuitamente do governo? Às vezes a gente, como profissionais da área de saúde, principalmente dessa área, nós nos assustamos, porque nós temos senhoras grávidas, idosos, crianças com doenças crônicas e que não foram ainda nos postos da prefeitura para fazer a sua vacina. Tabus. Vamos discutir os tabus da vacina. Fabra, como pneumologista, como é que você vê esta não adesão da nossa população à vacina que deveria ser obrigatória e que infelizmente não é obrigatória? Talvez é só por obrigação que nós conseguimos fazer com que seja incutido na cabeça dos nossos pacientes que nós não queremos os pacientes, nós queremos pessoas rígidas e com saúde. Obrigado pelo convite, Renan, para a gente discutir algumas coisas, e essa pergunta começa muito bem. Infelizmente, hoje vendo as notícias, não estamos alcançando nem a metade da quantidade de população para a vacinação da gripe. Bom, isso aí é um descaso tremendo da nossa população. Quem sabe também pode ser que a gente esteja falhando em alguma coisa e não saber mostrar. Aí é possível que nós médicos tenhamos que fazer um pouco a meia-culpa a respeito disso, Renan. Mas de forma geral, a vacinação ela está no momento certo, aliás, já está começando a passar, nós já estamos chegando no inverno e verdadeiramente essa vacina ela tem que ser feita no início do outono. Isso era uma cobrança que nós fazíamos do governo, né, Fabra? Porque nós fazíamos a vacinação, em mês de junho teve a primeira vacinação, a segunda também em junho, depois veio para maio. Agora começou no período correto, que é em abril, e a população não aderiu. Pelo que eu me recordo, fiz crítica, sim, em outros anos a respeito das campanhas de vacinação do governo serem feitas muito adiante, onde o vírus influenza já estaria circulando muito mais quantidade no nosso meio. E esse ano, para nossa surpresa, o governo nos surpreendeu, fez exatamente como tinha que ser feito, liberou uma quantidade de vacinas muito maior na comparação com os outros anos e, infelizmente, a gente não está conseguindo alcançar isso, esse número adequado da população vacinada. O ano passado e nos outros anos, mas principalmente o ano passado, se a gente recordar um pouco, a gente vai ver que não tinha para vender nas clínicas privadas. Começou muito precoce o ano passado os primeiros casos de influenza, Renan. Já em fevereiro nós estávamos vendo nas notícias, não aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem pela característica geográfica uma mudança climática importante, a população vive muito mais enclausurada alguns meses do ano. E
em outras áreas do Brasil começou precocemente casos de influenza e, inclusive, logo imediatamente, óbitos. Bom, aí assustou a população. Todo mundo ficou muito preocupado, o governo liberou uma quantidade menor de doses de vacina, as empresas que compraram as clínicas de vacinação de Santa Maria, que não são muitas, mas que compraram, e não foi só aqui, foi em todo o estado do Rio Grande do Sul, que compraram, eles compraram aparentemente o que podiam comprar e não tinha uma produção das empresas, que não é uma nem duas, são várias produções no Brasil, no mundo, aliás, e, final das contas, não tinha vacina, houve uma grande quantidade de influenza, óbvio, com óbitos, e hoje, esse ano, nós temos condições de evitar isso. Hoje, na rádio, 7 mortos confirmados por gripe A. Primeira informação que eu tenho hoje. Bom, está no nosso meio o vírus, ele vai sim causar doença e com isso virá... Esses 7 óbitos a nível nacional ou a nível do Rio Grande do Sul? Não, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul foi a informação que eu tive hoje da Rádio Gaúcha. De qualquer forma, está aqui. O vírus, mesmo nós estando fora da época que ele está em maior, o povo está mais exposto, ele não vai mais sair do nosso meio. Nós teremos influenza, nós teremos gripe A com uma frequência cada vez maior em relação aos últimos, não os últimos, mas alguns anos atrás que não existia isso. Não existia. E a única forma de prevenir, é importante ressaltar para a população, é a vacinação. Não tem outra forma de se proteger a não ser com as coisas normais, de ter uma alimentação adequada, cuidar da roupa adequada para não ter uma oscilação climática muito importante, ventilação, evitar ambientes muito fechados, manter a janela aberta, um ambiente mais frio, que é o contrário do que as pessoas dizem, vamos fechar porque vai abrir a janela, vai entrar um ar frio e eu vou ficar gripado. Não, não é isso. Tem que abrir sim para ventilar, para diluir esse possível vírus que eu estou falando aqui e o ambiente está sendo liberado esses vírus e qualquer um que entra respira esses vírus, pega e desenvolve a doença. Às vezes até eu me pergunto assim, há uma discussão muito grande aqui em Santa Maria que todos os ônibus urbanos têm que ser com ar-condicionado. E eu às vezes fico perguntando que coisa linda se der um surto de gripe A e esses ônibus todos fechados com ar-condicionado, aquecidos dentro e uma população com patologia dentro desse ônibus. É incrível como isso tem que ser realmente muito preocupante, extremamente preocupante. Mas tu estás falando em 7 óbitos, então, portanto, nesse momento, quando começa a sair na mídia o óbito, talvez a população comece a procurar a vacina. Só que aí já está atrasado, esse que é o problema, isso que nós temos que discutir. Se está atrasado, por favor, quem está nos assistindo, vá amanhã e faça a sua vacina. Você tem medo de fazer a vacina. Você acha que ela vai dar reação, que você vai ter alguma patologia, alguma doença pela sua vacina. Então vamos ver o especialista da área, ele vai te explicar realmente o que pode acontecer quando você fizer a sua vacina. A vacina da gripe, ela deverá fazer efeito, ou seja, criar anticorpos, a imunidade da pessoa que recebeu, a partir de 15 a 30 dias. Um pouco mais, um pouco menos, um quadro estatístico. Uma vez usado isso, essa vacina ela é muito segura e nós vamos abranger em torno um pouquinho mais de 80% de efetividade. Existirão pessoas que mesmo fazendo a vacina terão influenza. Quem é que tem que fazer essas vacinas? A opinião do Rogério Fabra é que todas as pessoas que estão aqui no Sul deveriam fazer essa vacina para influenza. Veja bem, principalmente 2 contraindicações, Cano. Quando se vai fazer, é o que eu pergunto e todos os nossos técnicos que aplicam perguntam na hora, inclusive quando eu fui fazer. Claro. O senhor tem alergia a ovo? Ou seja, essa vacina é feita em ovo e se eu tenho alergia a ovo, são compostos, proteína desse ovo, que vai me dar uma reação alérgica. Então eu não devo usar. Então, como o ovo passo mal, tem uma reação alérgica, não posso fazer essa vacina. Esse é o primeiro fator. E o outro importante é quem teve uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica
muito grave, que pode deixar muitas sequelas, que agora começou a ficar em voga pelo Zika vírus, não nós aqui no sul, mas muito lá para o norte e nordeste, né? Tem muito Zika vírus e tem muito Guillain-Barré. Então, quem tem essa história de ter tido isso, não deve. Veja bem, alergia a ovo e síndrome de Guillain-Barré. Depois disso, pessoal, todo mundo tem que fazer a vacina da gripe. O governo está correto. A literatura médica diz que certos grupos de pessoas, quando desenvolvem influenza, quando pegam gripe propriamente dita, tem mais chance de complicações. E as complicações são complicações do vírus nos matar, causar uma doença pulmonar e o vírus nos matar, ou causar uma queda da imunidade importante e outras bactérias entrarem e causar uma infecção muito grave em nós. Então, o governo, baseado na literatura mundial, coloca que pessoas com doença crônica, mulheres, gestantes, crianças, devem fazer essa vacina, e um ou outro grupo especial que está liberado, sendo, graças a Deus, liberaram para professores também, que abrangeu muito mais. Ou seja, temos que fazer. Doentes crônicos, pessoal, me pergunto todo dia, mas eu tenho um problema no sangue, eu tenho um problema no rim, eu tenho um problema no coração. Me disseram que eu não deveria, que isso pode piorar o meu problema. Veja bem, é o contrário. Eu tenho que fazer a vacina porque eu sou mais predisposto a pegar esse vírus e ter uma doença mais facilmente e cair no hospital e morrer. Porque nós não estamos falando de um resfriado, que são 300 vírus em média, que tem um ciclo de 3, 4 dias e eu fiquei bom. Não, eu estou falando de uma doença que me coloca no hospital e que mata pessoas. Nós tivemos uma avalanche de casos em 2009, 2008, não estou me lembrando bem. Foi essa época, agora 2008. Mais ou menos essa época. É que todo mundo usava máscara e filas nos prontos-socorros. Não, era uma coisa absurda. Era dantesco aquela situação. Nos lembrou a gripe espanhola, algumas coisas que a gente tem conhecimento de ler, não vivemos isso. Mas nós tivemos a oportunidade de viver no ninho do furacão, que foi aqui, que começou em São Gabriel, que começou aqui, que veio da Argentina e que foi o maior foco aqui. E graças a Deus a gente conseguiu muita experiência para que isso não se repita. Então, a forma de evitar isso, pessoal, é fazendo a vacina. Quem porventura desenvolver um quadro compatível com gripe, principalmente uma febre acima de 38, uma dor de garganta, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, um mal-estar geral, sintoma de nariz entupido, e isto tem que procurar um atendimento médico no posto, porque se tu não fez a vacina, tu vai ter que tomar remédio. E se tu fez, tu provavelmente, o médico excluindo outras doenças que causam isso, porque não é só uma situação que causa isso, são várias, só pessoas treinadas para dizer. E excluindo, você tem hoje um remédio que também o governo dá de graça, fornece de graça para todas as pessoas. Então, tudo que o governo fez, veja bem, Renato, o governo fez espetacularmente bem. Então, façamos a vacina e, se não der, por acaso, vamos tomar o remédio e procurar o atendimento o mais precocemente possível. A colocação que você está fazendo com essa veemência que o Fábio está conversando conosco, que eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, né? Até para atiçar a população no sentido de procurar vacina. Mas a questão é que muitas vezes, há uma certa reação 2 a 3 dias depois de ser feita a vacina, e isso é dito e pensado, bom, eu fiz a vacina e fiquei gripado. Então explica, esse fiquei gripado depois de ter feito a vacina. Primeiramente, é importante ressaltar que a vacina é muito segura. É muito segura. Os efeitos adversos dessa vacina, se existem, são muito, muito pequenos. Muito pequenos. Bom, ela é feita por fragmentos do vírus, Renor. Ela é vírus morto. Diferente, por exemplo, pegar uma que a gente fez há pouco tempo, que é a febre amarela, que é vírus vivo. Está botando no teu corpo um vírus vivo, que pode causar mais doença. Diferentemente da gripe, é fragmentos do vírus, que mantém o poder de causar uma resposta do organismo e produzir anticorpos para quando for exposto a esse vírus. De forma geral, nós vamos ter dor no braço, onde foi feito. Uns mais, uns menos, onde colocou uma agulha, é normal, não é nenhum problema quanto a isso.
Podemos ter um certo quadro de um resfriado pequeno alguns dias depois, mas veja bem, nós estamos falando de uma doença que pode matar. Se eu tiver uma dor de garganta, o nariz entupido e um dia de dor de cabeça ou até uma dor pequena no corpo, isso não é nada, Renor. Então não tenhamos medo, e se ficar um dia que teve demais, digamos, para uma ou outra pessoa, porque essa coisa pode, para um ou outro, ser maior, esses sintomas, esses efeitos adversos. É simples, não vai te botar no hospital. O que vai te colocar no hospital, lá na UTI, com aquele aparelho respirando para ti, com os pulmões cheios de vírus causando problema, é o influenza, é a gripe, e essa vacina é segura para isso, né? Ou seja, não tenhamos medo. Não tenhamos medo, vamos fazer a nossa vacina, levem as suas crianças, os seus idosos da sua casa. E se você tem uma doença crônica, vá no seu médico, que ele vai testemunhar através de um atestado médico, dizendo que você é portador de doença crônica e pela legislação você tem o direito a também ser vacinado. Não tem nenhum colega médico que vai se negar a dar este atestado da doença que ele esteja tratando. Tá? Isso é uma obrigação, está no Código de Ética Médico. No momento que você trata o paciente, você tem o diagnóstico e a pedido do paciente você é obrigado, nós médicos somos obrigados a testemunhar. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre ressaltando o apoio da Unimed, da Unicred e da Pampeiro. Hoje conversando com o Dr. Rogério Fabra, pneumologista. Nós falamos em todo o bloco anterior sobre a vacinação da influenza, da gripe A, esperando que nós não tenhamos um quadro que já tivemos em Santa Maria. Mas alguma coisa ficou no intervalo, nós estávamos conversando aqui e o Rogério disse, eu gostaria de reforçar uma situação. E é uma situação delicada para nós médicos, mas tenha a vontade e a nossa TV está à disposição para você afirmar o que você me falou no intervalo. Renor, quando a gente fala em medicina, a medicina praticada por todos nós médicos, ela é uma, Renor. E eu não qualquer parte do mundo. Do mundo. Eu não estou inventando nada. Eu sou uma pessoa que adquiro o conhecimento da literatura mundial, como também outros médicos todos, e praticam isso. O que eu quero dizer com tudo isso relacionado com vacina da gripe? Isso não é eu que estou dizendo.
A literatura médica, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Americana de Pneumologia, Sociedade Canadense de Pneumologia, Sociedade de Infectologia dos Estados Unidos, ou seja, todas as sociedades mundiais dizem que essa vacina tem que ser feita. Veja bem, se é só o Fabra que está dizendo, não, mas todas as sociedades, todos os pneumologistas estão dizendo para fazer a vacina. Bom, o que eu quero dizer com isso? Porque é assim que é a literatura médica. Se o porventura, o Renor que está do meu lado, dizer, ele é o contrário, estou brincando, mas o Renor disser que não deve ser feita a vacina, ele está equivocado. Ele não está correto em dizer isso. É nítido. Essas são as indicações, devem ser incluídas até que apareça uma literatura médica em qualquer parte do mundo que diga o contrário. Disse o contrário, está resolvido, os dados são dados. Comprovação científica. Não tenho o que dizer, mas a comprovação científica que nós temos hoje é para usar a vacina. Mesmo que um ou outro doutor menos avisado, com menos conhecimento, diga que acha que não deve fazer porque tu tem essa doença crônica. Não, é o contrário, tem que fazer. Muito bem. Vamos deixar a nossa gripezinha de lado, a nossa coriza de lado, sinusite então nem se fala nesse momento. E eu quero conversar sobre uma patologia que o Estado do Rio Grande do Sul foi um exemplo para todo para a América do Sul. A tuberculose. Senhores telespectadores, a tuberculose está voltando. Assim como nós elogiamos a vacinação que o governo estabeleceu, um calendário anterior ao dos outros anos, nós podemos dizer que houve um certo desleixo na tuberculose. Embora são excelentes profissionais dentro da Secretaria de Estado, secretarias municipais, e até, digo assim, muitos se aposentaram daquela época em que o secretário de Saúde era o Jair Soares, não me recordo qual era o governador, que era um exemplo, o tratamento para a tuberculose, as formas que ele fazia. Eu posso, porque eu fui secretário de Saúde naquela época, um pouco após. Então, eu via como nossos colegas que trabalhavam dentro dos postos de saúde eram dedicados e ainda são. Tem alguns colegas que estão aposentados e continuam trabalhando porque são apaixonados por aquilo que eles fazem. Eu acho muito, muito interessante esse tipo de dedicação. Tuberculose voltando. Por quê, hein, Fabra? E mata, né? Por favor, tuberculose mata. É muito difícil a gente aceitar ainda que gente com tuberculose morra hoje, no momento que a gente tem, porque tem uma doença que eu diria até que se nós considerarmos muitas outras doenças que estão no nosso meio, Renor, é bom ter tuberculose. Porque ter tuberculose, eu tenho o diagnóstico, eu tomo remédio, eu curo a minha tuberculose. Sim. Pronto. Tem certas doenças que hoje eu não consigo curar. Então essa é uma tranquilidade para a gente passar para as pessoas. Mas há mas vamos lá, mas há muito sofrimento e é muito difícil também o próprio tratamento. Então, é lógico, você está comparando entre um câncer, um HIV, alguma coisa assim, bom, tudo bem, é verdadeiro, mas para nós infelizmente, dizer que está aumentando o caso de tuberculose, isso é uma vergonha para o país como chamado Brasil. Na década de 70, Renor, na década de 80, o estado do Rio Grande do Sul foi considerado o estado exemplo de controle de tuberculose no país. Ou seja, os nossos antecessores, os meus professores, os teus professores daqui, eu que fiz a minha formação médica em Porto Alegre, depois voltei para Santa Maria. Eu trabalhei bastante tempo no Sanatório Partenon, que é um hospital especializado em tuberculose, e a gente ouvia já nos nossos professores, mas foram antes do meu professor, as pessoas com o nome de Werner Powott, que foi uma pessoa que dedicou uma vida inteira ao controle da tuberculose. Ou seja, a tuberculose é uma doença eminentemente de saúde pública, ou seja, formas corretas de controle dessa doença com um enfoque em saúde pública, o tratamento dessa doença, a todos os nossos telespectadores, é fornecida pelo governo. Não gratuito. Se compra na farmácia, a gente ganha isso aí. Eu vou
tenho o diagnóstico, o Renor descobriu que eu tenho a tuberculose, ele me dá um papel, eu vou direto no posto da unidade sanitária, a unidade sanitária confirma que o Renor está tendo isso, o Rogério vai lá todos os meses, pega o seu tratamento e resolve. O problema é que essa doença ela é tremendamente contagiosa e a gente se contamina no ar, ou seja, eu entrei num ambiente onde teve um tuberculose, eu estou respirando, aquele bacilo que está no ar entra no meu pulmão e causa a doença. Eu tenho a doença, tossi aqui, saí, entrou um outro, pegou a doença. É assim que funciona. Então, como é uma doença que foi muito tempo vinculada à promiscuidade, à pobreza, hoje já não é mais assim, foi muito tempo a isso, e que começava em polos, em vilas onde tinha pessoas muito humildes, muito pobres que viviam. O que acontecia? Se diagnosticava um paciente com tuberculose na vila Y, na casa X, naquele momento ia uma equipe naquele lugar, controlava todos os familiares que vivem em volta, que nós chamamos de comunicantes, que é o filho, que é o pai, que é a mãe, que é o neto, que é a avó, todo mundo em volta, e mais todas as casas daquela quadra ficavam sob supervisão para qualquer aparecimento de sintoma. Isso aqui na Vila Y, na Vila X, na Vila outra, dentro do centro da cidade, qualquer lugar, Renor. Mas para isso eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter técnicos preparados, eu tenho que ter médicos preparados, eu tenho que ter enfermeiros preparados, eu tenho que ter auxiliares de enfermagem preparados para fazer isso tudo. Só que isso de uma hora para outra acabou e piorou no momento da década de fim de 70, início de 80, com o aparecimento do vírus HIV, da imunossupressão. Junto à imunossupressão desse vírus que baixa a nossa imunidade e uma avalanche de bacilos de tuberculose em tudo que lugar, está acontecendo isso. Tuberculose em grande quantidade das pessoas, todos os dias tem tuberculose na sala de espera, no ônibus, no supermercado tem gente tossindo e isso vai passando. E hoje eu recebi, estava comentando com você, a revista do Conselho Federal de Medicina, dizendo que o país, Brasil, o nosso país, do coração, está entre os 20 piores de controle da tuberculose no mundo. Ou seja, a saúde pública que controla isso não está funcionando. De exemplo para a América do Sul, nós estamos indo para a rabeira do controle da tuberculose. Junto com os países africanos. Isso é muito triste. Isto é muito triste. E porque as lesões... existia um certo momento que teve um glamour da tuberculose, que eram os artistas, os cantores, né? Os poetas tinham tuberculose. Então parecia que é chamado mal do século, e parece que era realmente da boemia, né? Então existia toda essa fase da tuberculose. Hoje tem tuberculose, infelizmente, com toda essa possibilidade de tratamento. A facilidade de diagnóstico, porque é muito fácil fazer o diagnóstico. Você não precisa nem ter indicação médica, é só chegar no posto da Floriano Peixoto com tosse um frasquinho, não precisa nem ter indicação médica. Você, mesmo que se desconfiar de alguma coisa, você pode ir lá, que o grupo de enfermagem está lá o Dr. Edson Silveira, que preparado, pneumologista, e ele vai te explicar e vai realmente te tratar se for necessário. Não vamos deixar que uma patologia de tratamento gratuito e resolutivo nos aumente o número aqui em Santa Maria e na região. É quase inadmissível, hoje, isso. A gente morrer de tuberculose hoje. É quase inadmissível. Claro, existem situações raras que a gente acaba tendo de dificuldade do diagnóstico e muitas vezes faz até um tratamento empírico. Né? Ou às vezes diagnóstico tardio demais. Né? Mas de forma geral, olha, é muito difícil. Hoje nós perdermos um paciente por tuberculose... É uma vergonha. É muito difícil. Seria uma vergonha. Temos que repensar muita coisa. É isso. Fábio, quando a gente fala com o pneumologista, nós temos que falar também das nossas asmas, né? Santa Maria tem muito paciente com asma. Eu faço medicina do trabalho e eu posso dizer que alguns locais que realmente propiciam a ter processos alérgicos e processos asmatiformes. Santa Maria tem muita asma? Tem uma peculiaridade, eu não sou da cidade, eu sou santamariense. Não esqueça que nós temos a boca do monte, tá?
aquele vento que vem lá dos quartéis, eles trazem todos os pólens daquela várzea linda que nós temos lá no BCC. BCC, olha o meu tempo indo de guri BCC. E vem esse vento aqui que fica fazendo um redemoinho. Eu vi um trabalho feito por um aluno de biologia, muito interessante. Ele fez os frasquinhos em várias partes dos edifícios aqui em Santa Maria. E depois ele fez análise do pólen. E realmente daquela região que vem os nossos pólenes e terminam dando essas alergias na cidade. A oscilação climática aqui tem uma peculiaridade e mais ainda a polinização e alguns eu vi, eu não tenho um conhecimento para dizer isso na botânica, mas nós temos ligustro aqui na praça. Sim. Nós temos ligustro em tudo que lugar. Ligustro é aquela arvorezinha que tem aquele cachinho, que eu não sei por que foi um prefeito, por favor, plantou. E se você tem no seu pátio, isso aí é uma árvore que você tem que cortar. Tá? Tem que cortar. Por favor, não deixe o ligustro crescer nos seus pátios. Acho que foi em Santo Ângelo que... Santa Rosa. Foi Santa Rosa. Santa Rosa. Que descobriram. E arrancaram tudo. Descobriu que o filho dele tinha asma, e ele consultando, souberam que dentro da cidade tinha uma polinização muito grande do ligustro, e daí ele viu que toda a cidade era crivada, cheia de árvores de ligustro, e ele mandou cortar tudo. Aqui ajuda. Só para te dizer, nós temos que afastar do fator. Nas ruas até que nós não temos ligustro, nós temos nas praças, onde as crianças estão. Isso é um dos fatores, né? Nós temos que entender que a asma ela é uma doença genética, né? Com uma predisposição que tu recebe esses genes do lado do pai ou do lado da mãe, ou dos dois, e tendo essa predisposição, tu entrando num ambiente onde tem fatores desencadeantes, como polinização, como fumaça, como pólen, como ácaros, como poeira domiciliar, ou seja, N outros fatores, a gente se sensibiliza e o nosso organismo vai apresentar certas coisas. Vai apresentar uma conjuntivite alérgica, vai apresentar uma rinite alérgica, vai apresentar uma otite, vai apresentar uma nasofaringite e vamos descer um pouquinho mais, Renor, tu vai ter asma, que é o fechamento do teu bronco. Isso tudo de uma origem genética com um componente ambiental. Genético não dá para mexer, nós sabemos entrar lá na célula, lá no fundo, entrar no gene número 8 do cromossomo tal, não sabemos fazer isso ainda. O que nós sabemos fazer é afastar os fatores desencadeantes e tratar a doença, que verdadeiramente nós também conseguimos tratar muito, muito bem. A gente vai ficando um pouco mais tempo de vida, experiência, e também eu diria que perder um paciente asmático é uma coisa hoje difícil, porque o arsenal terapêutico, os medicamentos que nós temos é muito grande. O problema é que o médico acha que é uma doença fácil, simples de tratar, asminha, e o paciente, não, quando eu estou doente eu trato, quando eu não trato. Pessoal, fecha o bronco, não entra ar e tu fica afogado. Pronto, não respira, morre. Mas quando tu está colocando as bombinhas, né, você falou em bombinha, mudou muito o arsenal do pneumologista, do clínico, para tratar uma asma, ficou... Sei lá quantas medicações vocês têm. No começo não era assim, né? Quando o Dr. Porciúncula, que era o nosso professor e o Dr. Mozaquatro, que eram os nossos pneumologistas da cidade de Santa Maria, tratavam, dentro isso foi em 74, 75, que eu passei nos bancos da universidade, nós vimos casos graves. Muito graves. Fabra, muito graves, de crianças, jovens e adultos sofrendo muito. Hoje ficou muito melhor o tratamento. Mas tu vai falar sobre o tratamento depois de um breve intervalo. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você.
Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card. Voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card. Abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida, aqui na TV Santa Maria, canal 19. Hoje conversando com o Dr. Rogério Fabro, pneumologista. Fabro, nós estamos falando sobre asma e nós vamos dar continuidade. Tratamentos. Eu estava colocando para ti que quando eu era aluno da Universidade Federal de Santa Maria, há pouco tempo, não faz muitos anos, né? Bem jovem. A gente via alguns casos gravíssimos, né? Tiragem, aquela dificuldade, a morte era uma morte iminente, era a sensação em que o paciente ia morrer na tua frente, né? Com essa medicação nova que hoje nós temos, melhorou e muito, através de medicações nasais, né? Aspirativas, e melhorou demais. Me conta, você, na tua experiência, essa grande melhora, há uma aderência também do paciente? Eles procuram com mais facilidade antes de ficar uma coisa mais grave? Você falou que isso foi no fim da década de 70 que você observava isso. Eu, alguns anos só depois, apesar que nós somos muito próximos nisso aí, pela época de formação. O professor Bruno Carlos Palombini, um dos grandes pneumologistas do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, eu diria que foi um dos que começou a pneumologia no estado do Rio Grande do Sul, ele sempre disse que nós temos que fazer uma estátua para um produto chamado beclometasona, que foi o primeiro corticoide inalatório, ou seja, um anti-inflamatório de inalar, de chupar, colocar direto dentro dos pulmões. Isso mudou completamente, Dr. Renor, o tratamento da asma. Até então baseado em aminofilinas, baseado em broncodilatadores que nós não sabíamos a dose adequada, causando um pouco de pavor que poderia morrer do coração. Isso é antigo, isso é da década de 70, um pouco na década de 80. Quando chegou a década de 80, apareceram os medicamentos mais, digamos assim, tranquilos, menos efeitos adversos e começamos a controlar a asma. Em cima dessa beclometasona, que hoje o governo, de novo o governo, aquele governo ruim, daquele monte de coisa, ele dá gratuito este produto para quem precisa nas farmácias populares mediante uma prescrição médica de uso contínuo desse produto. Esse produto de 1980, usado, resolve grande maioria das asmas hoje em dia. Então, nós temos uma doença que o arsenal aumentou, nós temos medicamentos múltiplos para isso, de todas as formas, com efeito adverso que começaram muito grande e que hoje são muito pequenininhos e que nós conseguimos controlar a grande quantidade da doença asma sem problema nenhum. No meu tempo de aluno, agora estamos recordando das aulas, nós tínhamos a asma intrínseca e a extrínseca. Aprendi dessa forma também. Também. Aprendi dessa forma. E por que mudou então? Como tudo na medicina, é o que a gente tinha condições de saber. De uma hora para outra, sempre aparece um pesquisador num lugar ou outro que tem essa intenção. E daí começa a descobrir mais sobre essa doença, mais medicamentos e com isso
o que era muito difícil há 10, 20, 30, 40 anos, hoje fica muito fácil. Hoje, conversando com alguns colegas da infectologia, que a gente circula pelo Hospital de Caridade, principalmente a doutora Jane, um beijo, doutora Jane, grande amiga, e ela me comentando a respeito do tratamento HIV/AIDS, que até mais ou menos da mesma época, década de 80, foi uma catástrofe. Hoje, as pessoas que têm esta doença, tratadas com medicamentos que o governo dá, morrem de outras doenças, doutor Renor. Morrem de diabetes, morrem de hipertensão, morrem de nó nas tripas, mas não morrem mais da doença. Morrem de infarto e morrem de acidentes. Graças a Deus que existem pessoas que pesquisam isso. E na asma, como também no enfisema e na bronquite, que é o DPLC, nós tínhamos muito pouco tratamento e os pacientes sofriam muito. Hoje nós conseguimos muito e muito com a evolução da medicina. E cada ano que passa aparecendo coisa nova. Hoje eu não tenho que tratar, daqui 2 anos tem. Fabra, você sabe, né, nós trabalhamos junto dentro da Unimed, eu sou médico do trabalho, sou diretor desta área dentro da nossa empresa. E uma das situações que nós colocamos como médico do trabalho são a solicitação de raio-x para pacientes, não são pacientes, desculpe, trabalhadores que trabalham em ambiente com aerodispersóides, principalmente fibrogênicos ou não fibrogênicos. Tá? A situação é que, às vezes, a legislação vai... vamos lá, sem tentar ofender quem faz a legislação, né? Estamos fazendo raio-x demais. Você, como pneumologista, não nota isso? Aí eu acho que tem que ser dividido 2 coisas. É tremendamente importante para deixar muito bem explicado isso aí. Trabalhador não é doente. Não é doente, claro que não. E tem o paciente. Professor Nelson Porto, maior radiologista do Brasil, dizia que o raio-x de tórax faz parte do exame físico do doente pneumopata. Sim. E é verdade. É verdade. O doente que tem doença pulmonar tem que, além das coisas normais, da história, da conversa, do exame físico, tem que fazer um raio-x. Porém, agora, para essas pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, vou pegar um exemplo bem típico, asbesto, tá? Silicose, tá? Que você pegou dessas 2 coisas, que são o que mais verdadeiramente acontece para nós, tirando a asma ocupacional, que tem no nosso ambiente, que tem Caçapava bastante, que tem mina, que trabalha no cálculo, trabalha no carvão, essas coisas assim. Essas pessoas, quando vêm consultar conosco, eles já são doentes. Eu vou fazer um monte de exames que você não vai fazer. Claro. Agora, para descobrir se eu tiver numa empresa 1000 pessoas, eu vou fazer 1000 raio-x todos os anos, acho que não é por aí. Porque eu vou estar submetendo uma pessoa que nem hoje está na moda, ninguém mais faz raio-x, todo mundo faz tomografia para tudo, né? Ninguém mais examina ninguém, isso eu quero trazer. Você me mandou esses dias uma mensagem a respeito a mudança da medicina, que é aparelho para isso, aparelho para aquilo, aparelho para aquele outro. Mas espera aí, tudo isso é bom. Agora, esse aparelho só funciona quando eu vi o paciente, eu conversei com o paciente, eu examinei o paciente, eu peguei na mão do paciente, eu dei atendimento carinhoso para esse paciente. Bom, daí eu preciso desse exame para dar o diagnóstico, para continuar. Agora, o que a gente observa nos nossos consultórios hoje, os pacientes chegam, eu quero vir aqui porque eu olhei lá no senhor Google, no doutor Google, e eu tenho que fazer uma tomografia. Não, a gente conversa, no fim da consulta, provavelmente o paciente que me procurou não precisará fazer. Ou precisava fazer. Ou trocou de médico. Bom... Quem sabe ele foi daí, saiu de um para o outro. Acontece. Isso são peculiaridades que acontecem. E também nós erramos, né? Por que não? Não sou diferente de ninguém. Mas, Fábio, nós colocamos como médico do trabalho, porque a evidência clínica seria o mais importante se nós pudéssemos realmente examinar todos os pacientes, examinar bem. Se ele não tem histórica, se ele não tem, na ausculta, ele não tem absolutamente nada, ele não tem história, nós estamos irradiando demais. É o meu princípio, infelizmente,
acham que nós estamos solicitando exames complementares demais dos nossos pacientes. Eles não sabem, talvez, o risco também que ocorre fazer tanta radiografia como estão sendo feitas. Nós estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Por favor, vamos falar um pouquinho de câncer. Câncer de pulmão. Grave. Estamos chegando. Quando nós chegamos a esse diagnóstico, infelizmente é um diagnóstico grave. Estamos chegando no Dia Mundial contra o Tabagismo e isso é fundamental que a gente explique. Câncer de pulmão, aquele primário, aquele que nasceu lá dentro do pulmão, não aquele que começou lá no intestino, que começou na tireoide, que começou na próstata, em qualquer lugar, ou na mama, que daí foi para o pulmão, não. Isso é outro tipo. Aquele que teve a origem no pulmão é causado em 99,9% das vezes pelo tabaco, pelo cigarro. Então, para a gente não ter câncer de pulmão, em 99% das vezes, se eu não fumar, eu não vou ter câncer de pulmão. Isso é bom. Eu não fumo, eu não vou ter câncer de pulmão. Vou ter outros, mas não vou ter câncer de pulmão. E eu estou falando só do câncer de pulmão, Renor. O tabaco está relacionado com a tua área, toda a área de cabeça e pescoço, toda de laringe, toda de boca, toda próstata, de língua, bexiga. E o resto tudo que tu imagina. Então, se nós não quisermos ter câncer, um dos fatores importantes é não fumar. De longe é o mais importante. Como tudo, nós estávamos falando da melhora do tratamento da asma, da melhora do tratamento da sinusite, que tu estava no intervalo conversando comigo, da melhora do tratamento do HIV, nós também melhoramos o tratamento do câncer. Alguns curamos. As pessoas morrem de velho e não por causa do tumor, morrem com o seu tumor, mas não por causa dele, se transformam numa doença crônica, não é problema nenhum, porém o câncer de pulmão ainda não é esta situação. O câncer de pulmão, com todas as modificações, com toda a quimioterapia espetacular, maravilhosa, cirurgias, nós ainda não alcançamos uma melhora na mortalidade. O que tinha câncer de pulmão em 1970, 1980, morria em determinado período. Hoje, quem tem isso, morre no mesmo determinado período, tendo remédio ou não tendo remédio. Isso é muito difícil, porque tem que prevenir, e prevenir é não fumar. Eu até colocando dessa forma, eu vi que a Sociedade de Pneumologia de Santa Maria investiu, e isso eu acho muito interessante, investiu em outdoors e material gráfico em respeito ao Dia Mundial contra o Tabaco. A nossa TV está à disposição, tá? Realmente está à disposição no sentido não apenas o nosso programa aqui, tá? Mas toda a área de jornalismo, né, convidar então os pneumologistas, né, estar conosco para, ao meio-dia, no nosso horário de notícias, falar um pouquinho. Né? Quanto mais a gente falar, repercutindo de uma forma muito boa. Vamos evitar o nosso câncerzinho. Vamos evitar o câncerzinho. Assim como nós falamos da tuberculose, falamos da asma, da gripe, nós temos a nossa obrigação de nos cuidarmos. É lógico que, falando sobre câncer, não é só o tabaco, né? Não é só o tabaco que pode originar um tumor, mas vamos cuidar um pouco da gente, né? Ser um pouco mais feliz. Eu acho que isso é tão importante, Fabra, tão importante que às vezes a gente deixa de lado, só pensa em trabalhar. Infelizmente, no momento o país está vivendo um momento de... Como é que nós podemos dizer que esse nosso país está passando? Ele está na CPI, não turbulência, nada. Está pior, então. Turbulência mais. Que turbulência? Nós estamos no CTI com câncer de pulmão, com tuberculose e HIV. Infelizmente, é essa a grande verdade. Hospital universitário lotado, os postos de saúde lotados, os PA lotada, a UPA lotada, um hospital construído e não sendo ocupado. E não está sendo ocupado não é por uma vontade, até digo assim, realmente é por falta de recursos. O que nós devemos fazer? E como é que estão os planos de saúde? E a Unimed, como é que está? Nós temos 2 minutos, pode falar.
É o nosso superintendente da Unimed, pode falar. Fala em plano de saúde, porque a gente fala sempre do Sistema Único de Saúde, também plano de saúde com dificuldades. Não há dúvida nenhuma. É importante ressaltar que a gente faz o maior esforço, Renor, para poder oferecer aquilo que nós vendemos. É importante porque se nós não estivermos oferecendo, você, usuário da Unimed que está me ouvindo, a Unimed, quando você comprou um produto da Unimed, você tem que exigir da Unimed, nós faremos isso adequadamente, sem problema nenhum, nós somos obrigados a fazer isso e isso nós vendemos. Nós somos fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde, se nós não tomarmos as decisões de acordo, nós teremos grandes multas em cima da Agência Nacional de Saúde e é um órgão que funciona, Renor. Para nós funciona. Não sei se para outros planos menores, mas para nós funciona. Então nós temos que andar na linha adequadamente e se qualquer usuário tem algum problema... E nós não estamos reclamando que ela está funcionando. Pelo contrário, assim como todas as agências teriam que funcionar. Exatamente. Por favor, não é só a Agência Nacional de Saúde. A agência de transporte vira funcionar, não cheira de buraco para ir até Porto Alegre. Nós sabemos que temos dificuldades, estamos sempre tentando melhorar isso e é importante que você, usuário da Unimed, tendo qualquer dificuldade, qualquer que seja, entre em contato direto com a Unimed que nós vamos resolver o seu problema. Estamos chegando ao fim do nosso programa, aqui hoje com o Dr. Rogério Fabra, agradecendo a Unimed Santa Maria, a Unicred e a Pampeiro, que são os nossos patrocinadores. A dica é essa, faça a sua vacina da gripe. E não tenha medo, vá fazer a sua vacina e não fume. A todos um bom fim de semana, uma boa semana a todos e até a próxima. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você.